pessoal, aqui é a Stephanie e hoje eu quero conversar com vocês sobre aqueles que foram os piores livros de 2018. Eu acho que todo mundo aqui já é bem grandinho pra entender que piores livros não significa necessariamente que todos os livros sejam um lixo e que eu quero queimá-los numa fogueira. Esses livros que eu vou citar aqui, em sua maioria, são apenas livros que me decepcionaram, livros que eu esperava muito e que não encontrei aquilo que eu queria, então acabaram me deixando meio chateada. E aí por isso que eles entram nessa lista aqui. Tem um livro, que é o último que eu vou falar aqui nesse vídeo, que realmente é um livro que eu acho ruim, mal escrito. A ordem que eu vou falar, basicamente, é a minha ordem de leitura, então desde o começo do ano até o final de 2018, tirando o último livro, que eu acho que eu li lá no meio do ano, mais ou menos, mas é porque eu quis deixar ele pro final, porque ele realmente é o pior. Então o primeiro livro que eu vou citar aqui nessa lista é o livro Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro foi uma experiência não muito boa pra mim, porque foi um desses casos de que eu esperava muito dele, porque foi minha primeira experiência com o Gabo, e que eu encontrei, assim, foi um livro meio sem pé nem cabeça, que eu não conseguia entender muito bem o que estava sendo feito, o que estava sendo falado, quem estava falando, em que situação as pessoas estavam, então foi um livro que me deixou muito confusa. Eu esperava realmente que fosse um livro que fosse mexer muito com o meu emocional e tudo, mas não foi o que aconteceu, então ele acabou entrando aqui pra essa lista. Mas eu não desisti do Gabo, eu vou ler 100 Anos de Solidão. Outro livro também que foi uma grande decepção pra mim foi Hacking, que é o último livro da trilogia Delírio. Eu já comentei sobre essa trilogia aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você ver o vídeo em que eu falo sobre a trilogia toda. E esse último livro, ele, assim, quando a gente vê últimos livros, a gente espera sempre aquele final grandioso, aquele final que vai explodir nas nossas cabeças. Mas esse livro, ele já vinha de uma experiência não tão legal, né, que eu não tive uma experiência muito boa com Pandemônio, e aí quando eu peguei esse daí, eu tava ainda com uma pontinha de esperança de que fosse melhor. Só que ela fez um final aberto, porque se o autor sabe fazer um final aberto, ele pode funcionar. Só que pra um final, assim, de trilogia, nem sempre é muito indicado fazer um final aberto, porque a gente quer uma conclusão pras coisas, e ela não dá meio que essa conclusão, e a gente fica tipo, querida, e aí, né? O que você fez com esses personagens? Por isso eu não gostei. Ainda sobre trilogias, Sol e Tormenta também foi aí um livro de trilogia que não me agradou muito. Só que, na verdade, assim, Sol e Tormenta eu já não tava esperando muito dele, apesar das pessoas falarem que ele era bom. Porque a minha primeira experiência, né, com o primeiro livro da trilogia Grisha foi tipo, ok, foi mediana. E essa segunda experiência foi decepcionante, porque muitas pessoas falavam bem, eu não tava com muita expectativa, mas ao mesmo tempo falei, vai que, né? E a minha conclusão foi tipo, só Nicolai salva. Half Wild também foi uma outra decepção do meu ano. Eu tava com muita expectativa por esse livro, porque apesar de eu ter gostado, assim, mediano também do primeiro livro, Half Bad, eu achei que aqui a autora fosse conseguir ampliar mais o mundo e levar os personagens pra lugares diferentes do que ela tinha levado aí no primeiro livro. Ela tinha muita possibilidade de ampliar muito essa história, e ela até ampliou a história, só que como eu já comentei aqui no canal em outras ocasiões sobre esse livro, ela se perdeu muito no caminho, ela colocou várias coisas ali que no fim das contas também não acrescentaram muito. Eu esqueci muito do primeiro livro, então quando eu peguei esse segundo aqui eu tava tipo perdida durante boa parte da história. O Gabriel é maravilhoso, vou amá-lo pra sempre, mas não o suficiente pra continuar a trilogia. Como eu falei no começo do vídeo, os livros que eu tô citando aqui não são necessariamente livros ruins, livros que eu acho uma porcaria, um lixo que eu não indico pra ninguém. Tanto que o próximo livro que eu vou falar agora é um livro que eu dei 3 estrelas, que pelos meus critérios é uma nota boa, eu não achei o livro ruim, só que ele foi a maior decepção do ano, assim, com certeza. Ele não foi o pior livro do ano, mas ele foi a maior decepção, aquele que eu tava com a expectativa mais alta e o que menos correspondeu à minha expectativa. E eu tô falando de Nevernight, do Jay Kristoff. Já comentei sobre esse livro no meu Instagram, já comentei aqui em vlogs, né, em outras ocasiões. Esse livro foi muito difícil pra mim, porque eu realmente estava esperando muito dele. Nossa, eu conheço várias pessoas que são completamente apaixonadas por essa trilogia, acham uma das melhores trilogias, uma das melhores séries de fantasia, tipo, já escritas. Então, assim, como não ficar com uma expectativa alta, sabe? Era muito difícil. Então, quando eu peguei, assim, pra ler, eu vi que, meu Deus do céu, como é lento esse livro. Ele passa quase 300 páginas numa lentidão absurda e que acontece pouquíssimas coisas. Ele fica bom no final, então é por isso que eu acabei dando aí 3 estrelas pra ele, uma nota boa. Só que... e todo o restante, sabe? Ele podia ter diminuído bem, assim, o número de páginas. São 600 páginas, muita enrolação e muita nota de rodapé que ocupa praticamente metade da página. Então, assim, sem condições. Uma grande decepção. Outra decepção que eu, inclusive, acabei de falar aqui no último vídeo, que foi o vídeo de leituras dos últimos meses aí do ano, é A Menina Mais Filha de Coketown, da Holly Black.
Esse livro tinha tudo pra ser incrível, tinha tudo pra ser uma história, assim, super diferente sobre vampiros. Eu acho que tem uma mitologia legal, uma mitologia diferente. A Holly Black consegue ali criar toda uma história que a gente provavelmente nunca viu em lugar nenhum, ou que ninguém nunca tem escrito, mas ela acaba não conseguindo trazer toda essa força. Também o livro demora muito pra engrenar, demora muito pra ter grandes acontecimentos. A protagonista é muito chata, eu detestei acompanhar a visão dela. Tem ali um outro personagem secundário que é bom, mas só isso não é suficiente pra me fazer gostar do livro, sabe? Então ele acabou sendo aí uma grande decepção também. Eu não tava com super expectativas nem nada, mas eu esperava pelo menos dar umas 3 estrelas e meia, assim, sabe? E falar, tipo, o livro é legal, mas tipo, gente, não, aqui só salva mesmo a mitologia, porque de resto... E agora, então, eu vou falar o último livro, que é aquele que pra mim ganhou ali o troféuzinho de pior livro do ano. Como eu falei, esse livro aqui é um livro que eu meio que diria que é sim um livro ruim, é um livro que eu não sei se eu recomendo, porque realmente eu achei a escrita fraca e todos os acontecimentos fracos, e foi uma péssima conclusão pra essa trilogia. E eu estou falando de The Last Star, do Rick Yancey, que é o terceiro livro da trilogia A Quinta Onda. Aqui no Brasil foi traduzido como A Última Estrela. Eu preferi ler em inglês porque estava muito caro o livro em português, então eu preferi adquirir em inglês mesmo. O inglês não é assim muito difícil, nem muito fácil, é um inglês ok. Só que eu achei a escrita muito ruim, sabe, gente? Umas coisas assim que estavam acontecendo que eu tava vendo, pra que ele tá colocando isso aqui? Sabe, quem são esses personagens? Eles descaracterizou muitas pessoas, mudou o ponto de vista. Meio que a gente tinha um protagonista no começo da série e no final já meio que muda, não é mais esse protagonista, ele meio que muda ali a pessoa que realmente é importante. E a gente fica, mas meu Deus, por que você tá fazendo essas mudanças? Por que você tá fazendo essas coisas? Por que tá acontecendo isso, sabe? Não dá pra entender nada. No final ele quer fazer uma coisa ali meio heróica e tudo mais, só que também não funciona. Eu realmente achei esse livro ruim, pra mim foi o pior livro do ano. Não foi tanto uma decepção, porque eu já estava esperando que não fosse tão bom. Já tinha lido várias resenhas de pessoas falando que não era mesmo muito legal. Então quando eu li, eu nem me decepcionei, assim. Eu falei, já esperava que não fosse tão bom, mas é realmente muito ruim, gente. Então eu vou encerrando essa lista por aqui, o vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou se não gostaram, desculpa se eu falei mal do livro que você gosta. Deixa aí embaixo se você já leu algum livro desse aqui, se você gosta, ou se você também concorda comigo, não achou lá essas coisas. Amanhã tem vídeo novo, então aguenta aí que ainda vai ter muita coisa pra falar sobre o meu 2018, mais algumas listas aí que eu vou trazer pra vocês. Não se esquece de dar like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de me seguir nas redes sociais, que eu deixo os links todos aí embaixo na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!